20 de abril e as coisas não andam lá muito mansas. Existem coisas acontecendo no país que são dignas de reflexão e reflexão profunda. Você sabe, tenho convicção de que ainda existem movimentos pesados, fortes, organizados, que, na esteira do que vem acontecendo no mundo, desprezam a democracia. A democracia é o que me permite estar aqui falando com vocês. É o que os permite estarem aqui me ouvindo. Mas há um somatório de fatos, de coisas que a humanidade vem produzindo que o seu resultado imediato, de médio prazo, pode não ser muito bom. E, como já dizia o cara que sempre é mal lido, a história se repete. Pode ser como comédia ou como tragédia, parafraseando o que ele dizia, não exatamente como disse. Veja o que está acontecendo do ponto de vista das instituições no Brasil. A relação Congresso Nacional e Executivo é a pior possível, a pior possível. E a cada piora nesta relação, alguns estamentos vão se robustecendo e se preparando para grandíssimos rolos. Vejam agora o que se aprovou na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, do Senado da República, aliás. Os tais de quinquênios para o topo do funcionalismo federal e que baixa direto para os estados. Ou seja, a guisa de uma disputa e de uma disputa que é política no sentido da conquista de poder e mesmo da disputa pela simpatia das aristocracias funcionais, se coloca mais 44 bilhões na conta de todos os brasileiros. Enquanto isso, as universidades estão em greve, porque os professores não recebem reajuste salarial há 200 anos. E assim vai. As chamadas pautas bomba espolcam em todos os dias, em todos os cantos, por conta de uma disputa política, que é real, mas que quem paga a conta é o povo brasileiro, exatamente no momento em que, historicamente, tem, por exemplo, o maior nível de renda medido. Se a gente começa a ver, por exemplo, as ações do Conselho Nacional de Justiça, esses dias até eu conversava com um parceiro, não quer dizer, não interessa o que eu gosto ou o que eu não gosto, não se trata disso. Mas as perseguições, que não são perseguições, mas que assim parecem, as reações quando a justiça começa a ser feita por quem praticou desmandos reais, o caso da juíza da Lava Jato, os excessos, o afastamento da juíza foi um excesso do Conselho Nacional de Justiça. Mas que ela precisa responder, precisa. Imediatamente o sindicato dos juízes se manifestou contra. Contra quê? Contra a instituição. Os jornais estampam que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral cumpriu as funções que a lei diz que ele deve cumprir, mas isso, do ponto de vista do maior jornal do Brasil, foi um escândalo. A partir de quê? A partir de documentos sigilosos divulgados nos Estados Unidos como forma de burlar a institucionalidade brasileira. As instituições estão claudicantes, totalmente claudicantes. Isso não dá bons resultados. Pela extrema-direita, agora no domingo, vai ter uma manifestação no Rio de Janeiro. E o que é o gravíssimo disso? O processo de misturança de religião com política segue crescente, 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 especialmente pela boca de Silas Malafaia, e às vezes verbalizado por Michek. Notem, quando Luís XVI caiu na França revolucionária, desde do rei Sol, Luís XIV,
que dizia l'état c'est moi, ou seja, a encarnação divina do poder-estado, os franceses não tiveram outra alternativa. Acreditem. Jogaram a cabeça do Luís XVI no cesto. E não foi por prazer. Robespierre tenta explicar essas coisas todas e acho que explica errado. Por quê? Porque explica a partir de uma convicção religiosa, altamente religioso que era. O incorruptível Maximilien de Robespierre também terminou com a cabeça no cesto. Mas vejam mais recentemente, em 1979, quando se faz a Revolução Iraniana, quando se derruba o Shah Reza Pahlavi no Irã, um estado ditatorial, vivia em Paris um cara chamado Khomeini, o Ayatollah Khomeini. Inclusive, pessoas de esquerda apoiavam o Ayatollah Khomeini contra o regime autoritário do Shah Reza Pahlavi, o Shah do Irã, o Shah da Pérsia. Colocado o Khomeini no poder, a teocracia, Deus tomou conta do Estado na visão daqueles grupos políticos que tomaram conta daquele país. E olha aí o que temos até hoje. A Revolução Iraniana aconteceu em 1979, consequências extraordinárias. A misturança da crença, da fé, com a construção dos interesses humanos, tem efeitos devastadores e o Brasil, acreditem. Acreditem. Quando aconteceu no Irã, ninguém acreditava que em pleno século XX se poderia criar um Estado teocrático. Ninguém acreditava nisso. E olha o que deu. E aqui ganha muito mais força esse tema, e mais do que isso. E isso vem organizado por um treco chamado Teologia da Dominação, que vem do mundo evangélico norte-americano. Nos Estados Unidos, olhem os absurdos que Trump diz e só cresce nas pesquisas. O cara agora está enfrentando um júri num processo criminal, o primeiro da história dos Estados Unidos, onde um ex-presidente responde a um processo criminal, de uma vagabunda que tem. O cara pagando uma prostituta com dinheiro de campanha. Mas o discurso dos caras qual é? Em defesa da democracia, em defesa da família, em defesa da moralidade. E isso começa a andar. Vejam a última manifestação em São Paulo, feita pela extrema-direita. A discussão fundamental estava nessa. Dar a Bolsonaro o reforço naquela discussão política que se chama o mito. O nome não me importa. O nome não me importa, porque se tu for para a França, o nome muda. Se tu for para Portugal, o nome muda. A Holanda muda. A Turquia, a Hungria, Polônia. A estrutura de poder que se busca, que se quer é a mesma. Os nomes são irrelevantes. E uma coisa é muito certa. São muito organizados. São muito organizados. Por mais que eu tenha uma opinião pessoal sobre determinadas coisas, isso pouco importa. Como é o caso esse da institucionalidade brasileira, esse caso do CNJ. Existem coisas que precisam ser feitas com cautela, porque Estado é política. Política é interesse. Interesse em movimento é poder. Nós não podemos nos demitir da capacidade de refletir. A nossa democracia ainda corre perigo. Acreditem. Não é uma mera impressão. Veja o que acontece. Olhe no cotidiano. Veja o que o Congresso Nacional faz nessa disputa vagabunda. Eles querem ferrar o Lula. Podem ferrar. Mas eles acabam ferrando quem? É a população, gente. Olha esse caso aí da Comissão de Justiça da Câmara e etc. Vamos voltar a falar sobre isso.